Isidore Lucien de Casse, mais conhecido como o Conde de Lautréamont, é um dos nomes mais importantes da poesia francesa da segunda metade do século XIX. Contemporâneo da poesia simbolista, leitor das Flores do Mal, de Baudelaire, e de Uma Temporada no Inferno, de Rimbaud, além da poesia romântica de língua inglesa, ele é considerado um dos pais da poesia moderna e, em especial, do surrealismo francês, que surgiu meio século após a sua morte. Fascinados pela crueldade, morbidez, satanismo, humor negro, sarcasmo, imagens poéticas híbridas, pela imaginação sombria e pelo desafio à moral e à religião da época, bem como por sua criação literária inovadora, que operava a ruptura dos gêneros e colocava em questão o próprio conceito de poesia. Breton e seus amigos logo elegeram Lautréamont como um dos profetas do movimento surrealista, ao lado de Rimbaud. Sua vida desregrada e a trajetória homoafetiva, que o transformaram em um poeta maldito, também encantaram os surrealistas, que buscavam estados alterados de consciência e novas formas de vida, diferentes dos padrões de bom comportamento da burguesia católica francesa. A frase mais famosa de Lautréamont sobre o encontro fortuito de uma máquina de costura e de um guarda-chuva em uma mesa de dissecação, por sua vez, está na origem do conceito de imagem poética, formulada por Pierre Reverdy, que seria a montagem ou justaposição de imagens sem nada em comum entre si, não com objetivo metafórico, mas para a composição de novas realidades poéticas, diferentes de nossa percepção habitual daquilo que chamamos de realidade. Lautréamont pareceu a seus leitores não a continuidade de uma tradição, mas o surgimento de um universo novo e desconhecido, que propunha novos conceitos de ética e estética, de pensamento e de vida. Nascido em Montevidéu, no Uruguai, onde o seu pai atuava como diplomata em 1846, e falecido em Paris em 1870, com apenas 24 anos de idade. Lautréamont deixou obra reduzida, formada pelos Cantos de Maldoror, obra escrita em prosa, e pelos 2 volumes de poesias, escritas na forma de provérbios e pequenos textos narrativos, além de algumas poucas cartas. Não conhecemos quase nada sobre a sua biografia, uma vez que o próprio poeta destruiu os seus registros pessoais, desde diários até fotografias. Sua mãe faleceu quando o poeta tinha menos de 2 anos de idade. Aos 13 anos, viajou para a França, onde estudou em colégios particulares em regime de internato, e onde também conheceu sua primeira afeição de natureza homoafetiva, o colega de classe Paul Lesper, a quem dedicou os Cantos de Maldoror.
O colega também é incluído na trama do livro, em que aparece com o nome de Dazé. Datam desse período de formação as suas primeiras experiências literárias, criticadas por seu professor de retórica, Gustave Ranstin, por suposta obscenidade. Já na maioridade, pouco sabemos de suas peripécias, além das desavenças com o tutor, que lhe entregava o dinheiro enviado pelo pai. Leila Perrone Moisés, em sua biografia romanceada do poeta francês, publicada nos anos 80, na coleção Encanto Radical, da antiga editora brasiliense, imagina-o boêmio, frequentador de bares e cafés literários, de pequenos grupos socialistas que se opunham a Napoleão III. Sabe-se que o jovem de Cassi foi leitor de poesia simbolista e romântica, e também de clássicos da literatura, como a Ilíada de Homero, até Byron, Goethe e Shakespeare. Foi debochado e irreverente em matéria religiosa, se não ateu. O poeta faleceu em 24 de novembro de 1870, no hotel em que estava hospedado, com apenas 24 anos de idade. Em seu atestado de óbito, não consta nenhuma informação sobre a causa do precoce falecimento, sendo várias as hipóteses apresentadas, desde uma epidemia provocada pelo sítio da capital francesa por soldados do exército durante a Comuna de Paris, até um possível assassinato. Isidore de Cassi foi sepultado no ano seguinte, após um culto na Catedral de Notre-Dame, em um túmulo provisório no Cimetière du Nord, sendo transferido no ano seguinte para outro sepulcro. Pouco ou nada sabemos sobre o poeta. Essa ausência de informação biográfica soma-se ao desejado ocultamento que ele desejou para si. O primeiro volume dos Cantos de Maldoror, cuja impressão foi custeada pelo poeta, não mencionava o nome do autor, que mais tarde adotou o pseudônimo de Conde de Lautréamont, inspirado, talvez, no nome de um personagem de um romance de Eugène Sue, Lautréamont, cuja grafia teria sido alterada pelo poeta, com a introdução da vogal U. Então, Lautréamont teria dado origem a Lautréamont. Há quem considere também que a adoção de um título de nobreza fictício, o de conde, seja uma homenagem ao Marquês de Sade, embora não haja comprovação para essa tese, apesar de identificarmos em ambos os autores um elogio e uma estilização da violência e do vício. Não por acaso, Maurice Blanchot escreveu o livro Lautréamont e Sade. Há também autores, como Leila Perrone Moisés, que consideram o pseudônimo escolhido por de Cassi como um neologismo, que pode ser entendido como l'autre é o mont. O outro está no monte, em que haveria referência a Montevidéu, e também a esse outro invocado por Rimbaud,
que escreveu Je est un autre. O eu é um outro. Rui Câmara, no livro Cantos de Outono, o romance da vida de Lautréamont, defende a ideia de que o nome neológico seria derivado da palavra francesa lauréat, que significa laureado, e da partícula semântica mon, raiz da palavra Montevidéu, cidade natal do poeta. Lautréamont, portanto, significaria o laureado de Montevidéu, conforme essa interpretação. Qualquer que seja a origem e o significado do pseudônimo escolhido pelo poeta, ele se insere numa tendência que se desenvolveu entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. A tendência à desegoização da lírica. Walt Whitman, na primeira edição das Folhas da Relva, não incluiu o seu nome na capa ou no interior do livro, assim como Lautréamont. E embora os seus poemas sejam narrados em primeira pessoa, Whitman quer se identificar com o coletivo, a multidão, ou ainda com ideias abstratas, como a democracia. Do mesmo modo, o poeta russo Vladimir Mayakovsky publica o poema 150 milhões sem crédito de autoria, pois, para ele, todos os trabalhadores russos seriam autores do poema. Mayakovsky, aliás, também ampliava o eu lírico até um eu social, que se identificava com a Revolução e com o socialismo. Ele próprio nada mais seria além de uma nuvem de calças. Esta ideia de autoria coletiva encontra-se já em outra frase bem conhecida de Lautréamont, para quem a poesia será escrita por todos. O próprio Fernando Pessoa, com toda a elevada carga de subjetividade de seus versos, preferiu assinar parte de sua obra com heterônimos, para os quais escreveu poéticas e biografias. Na mesma época, o poeta norte-americano Cummings adotou a grafia abreviada de seu nome, E. Cummings, em letras minúsculas. Assim como o poeta português Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro adotou a grafia E.M. de Melo e Castro. O que todos eles tinham em comum, apesar de todas as diferenças ideológicas e de projeto literário, era o desejo de exteriorizar um outro eu, diferente daquele sujeito cotidiano, tributável, do verso de Pessoa. Este desejo de ocultamento, porém, coexiste com a convicção do poeta sobre a importância de seu trabalho literário. Já no primeiro dos Cantos de Maldoror, Lautréamont escreve: o final do século XIX verá seu poeta. Entretanto, no começo, ele não deve apresentar uma obra-prima, mas seguir a lei da natureza. Ele nasceu em litorais americanos, na embocadura do Prata. Ali onde dois povos, outrora rivais, agora se esforçam para ultrapassar-se no progresso material e moral.
Buenos Aires, a rainha do sul, e Montevidéu, a elegante, estendem-se as mãos amigas através das águas prateadas do grande estuário. Mas a guerra eterna instalou seu império destruidor sobre os campos e ceifa com alegria inúmeras vítimas. Adeus, velho, e pensa em mim se me tiveres lido. Tu, jovem, não desespera, pois tem um amigo no vampiro, apesar da tua opinião contrária. Contando da Z, terá 2 amigos. Fecha aspas, ponto. Os Cantos de Maldoror, cujo primeiro volume foi publicado em 1868, chama a atenção já pelo título. Embora o autor use a palavra cantos, que remete aos poemas épicos de Homero ou Virgílio, não temos aqui nenhum único verso. Todos os 6 cantos do livro são escritos em forma narrativa, como se fossem pequenos contos independentes. Do mesmo modo, em suas poesias, publicadas pouco tempo antes de seu falecimento, encontramos a paródia de provérbios e sentenças atribuídas a celebridades, assim como acontece nos Provérbios do Inferno, de William Blake, em O Casamento do Céu com o Inferno, mas sem incluir uma única composição em versos metrificados e rimados, ou mesmo em versos livres. Ao se proclamar poeta, portanto, Lautréamont está afirmando a independência da poesia em relação ao verso e a possibilidade da criação poética em outras estruturas e formas textuais, derivadas do poema em prosa, criado por Baudelaire e praticado também por Rimbaud e Mallarmé. A poeticidade não estaria na contagem de sílabas, mas na adoção de diversos outros recursos, desde a ruptura dos gêneros, como a paródia de contos de fadas, histórias de terror, parábolas morais, textos filosóficos, aforismos e outros tipos de texto, até o diálogo intertextual com Homero ou Lord Byron, o uso de figuras de linguagem, como a metáfora, a prosopopeia e a hipérbole, os paradoxos e, sobretudo, as imagens híbridas, como os homens com cabeça de pelicano. A poeticidade estaria também na quebra das delimitações de tempo e espaço, e no livre curso da experimentação e da imaginação, para além de qualquer tipo de classificação literária. Em seu ensaio Astro Negro, que acompanha a tradução da obra completa de Lautréamont, Cláudio Willer cita um trecho dos Cantos de Maldoror, em que o poeta francês apresenta o seu objetivo. Minha poesia não consistirá em outra coisa, senão em atacar por todos os meios o homem, essa besta fera, e o Criador, que não deveria ter engendrado semelhante inseto. Coerente com esse propósito, Lautréamont apresenta uma série de cenas de extrema violência e crueldade, como o estupro de uma menina por Maldoror e seu bulldog,
o assassinato de náufragos a tiros de espingarda, a visita de Deus a um prostíbulo onde esfola um rapaz, entre outras cenas bizarras, como a do acasalamento de Maldoror com uma fêmea de tubarão. Conforme escreve Gaston Bachelard, a obra de Lautréamont é uma verdadeira, abre aspas, fenomenologia da agressão. Ela é agressão pura, assim como podemos falar em poesia pura. Fecha aspas, ponto. Se, por um lado, o poeta francês buscou chocar os padrões morais e religiosos da época, nem por isso podemos considerá-lo um satanista, um cultor da violência, da tortura ou do assassinato em massa. Do mesmo modo que acontece com autores como o Marquês de Sade, precisamos considerar Lautréamont o autor de uma obra imaginativa, de fantasia macabra, sem qualquer tipo de limite moral. É justamente nessa amoralidade que consiste o seu caráter singular, situado no campo da literatura, sem qualquer viés de natureza política ou comportamental. Ou, como escreve Cláudio Willer, nessa obra estão presentes, abre aspas, as impossibilidades do referente, convertidas em possibilidades do discurso. Além da violência física propriamente dita, faz parte dos cantos de Maldoror a agressão contra a ordem natural, como uma bruxa transformada em bola de esterco, vítima dos amantes a quem havia transformado em animais. O homem-peixe, desiludido com a humanidade, o par de adolescentes tarântulas. Lautréamont descreve um mundo que se metamorfoseia, onde sempre se observa um desvio das leis da natureza, regido por uma lógica semelhante à do sonho. Fecha aspas, ponto. O próprio personagem, o personagem central desse livro, está em constante metamorfose. Segundo escreve o poeta francês, Maldoror, abre aspas, tinha uma faculdade especial para tomar formas irreconhecíveis. Fecha aspas, ponto. Perdão. Então, segundo escreve o poeta francês, Maldoror, abre aspas, tinha uma faculdade especial para tomar formas irreconhecíveis. Fecha aspas, ponto. A própria maneira como esse antidemiurgo aparece no livro é mutável. Ora, ele narra os acontecimentos em primeira pessoa, ora é referido na terceira pessoa. Conforme escreve Cláudio Willer, abre aspas, assim como a idade, fisionomia e identidade do narrador protagonista são mutantes, o tempo é objeto de metamorfose. Na maior parte dos relatos, a ação é no presente,
à época em que Lautréamont viveu, com vários signos da modernidade de então. Lojas, bulevares, ônibus, para simular realismo. Em outros, há cenários que poderiam ser de qualquer época, ou acontecimentos de uma Idade Média, de castelos e combates de cavalaria, ambiente do gênero intitulado romance gótico ou de horror gótico, como no caso dos adolescentes aranhas. Fecha aspas, ponto. No plano da macroestrutura da obra, a metamorfose rege ainda a sucessão de episódios que não obedece a nenhuma ordem linear, como se o texto se transformasse o tempo todo, de um para outro canto. A comparação com o caleidoscópio aqui é pertinente. Estamos diante de um texto paródico e híbrido, onde a única coisa estável é a permanente instabilidade. No plano da microestrutura, essa obra inclassificável e insólita, que chamamos de poema longo, pela ausência de outra possível classificação, apresenta uma linguagem rebuscada e ornamentada, que parodia tanto o discurso sobre o método de Descartes, para dar uma aparente construção lógica ao que transgride toda lógica e suposição de normalidade, quanto à retórica religiosa ou à épica romântica, inclusive no campo semântico, com a adoção de termos pomposos misturados a outros ofensivos ou chulos em períodos longos. A poeticidade está presente nas imagens inusitadas, no encadeamento sonoro de algumas passagens, no uso de figuras de linguagem, como a metáfora, o paradoxo, o oxímoro e a hipérbole, mas, sobretudo, em sua imaginação delirante, como, por exemplo, nessas linhas. Dois pontos, abre aspas. Há horas na vida em que o homem de cabeleira piolenta lança o olhar fixo, miradas ferozes, para as membranas verdes do espaço. É o tempo de pôr um freio à minha inspiração e parar por um momento no caminho, como quando se olha a vagina de uma mulher. Fecha aspas, ponto. Para compor esses quadros excêntricos, Lautréamont valeu-se tanto de sua fantasia particular, quanto das leituras que fez da Bíblia, da Divina Comédia, de Dante, do Fausto de Goethe, dos sonetos e peças de Shakespeare, da lírica de Byron, mas, sobretudo, de Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire. Talvez tenha lido edições clandestinas de obras do Marquês de Sade, embora não haja provas a esse respeito. E podemos verificar ainda a ocorrência da paródia do conto de fadas, da novela moralizadora, do sermão católico, do discurso teológico e filosófico, e de diversos outros tipos de texto. Conforme escreve Cláudio Willer, abre aspas, a associação de Lautréamont ao barroco literário também deve ser examinada criticamente, fecha aspas, em especial no que diz respeito, abre aspas, à riqueza vocabular, excessos de ornamentação e invenções nas metáforas. O inventário
das características temáticas e estilísticas dos cantos de Maldoror, não pode deixar de incluir o uso paradoxal da terminologia das ciências naturais. Assim como as figuras de retórica e citações não declaradas de outros autores, termos científicos são objeto da metamorfose, pois foram recontextualizados, arrancados de seu lugar e sentido. A ironia e o sarcasmo, componentes da sátira, caracterizam os cantos de Maldoror. O objeto da sátira é o corpus da literatura, o conjunto dos tiques mencionados em poesias. Por isso, faz da metalinguagem, a seu modo, ironicamente, dirigindo-se ao perdão. Por isso, faz metalinguagem a seu modo, ironicamente, dirigindo-se ao leitor. Dois pontos, abre aspas. Se o leitor achou esta frase demasiado longa, que aceite as minhas desculpas, fecha aspas, ponto. Nesse sentido, podemos aproximar Lautréamont de dois expoentes da vertente coloquial irônica ou chulo-satírica do simbolismo francês, Jules Laforgue e Tristan Corbière, considerados por Ezra Pound mestres da logopeia, ou dança do intelecto entre as palavras, por fazerem da poesia um exercício de crítica irônica dos lugares comuns e frases feitas da linguagem da época, procedimento que encontraremos também em Lautréamont, não apenas nos cantos de Maldoror, mas, sobretudo, nas poesias. Bem, por hoje, ficamos por aqui. Na próxima semana, vamos ler e comentar alguns trechos dos cantos de Maldoror e das poesias. Um ótimo final de semana para vocês e até o nosso próximo encontro.